Você está no Vanzolini Cast. Entrevistas, debates e conteúdos exclusivos com os maiores especialistas e profissionais do mercado. Olá, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma sessão do Vanzolini Cast. Hoje, comemorando o Dia do Engenheiro de Produção. Sou João Amato Neto, presidente da diretoria executiva da Fundação Vanzolini, professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, e hoje temos aqui a grata satisfação e a honra de receber aqui a professora Marli Monteiro de Carvalho, destacada pesquisadora, a primeira pesquisadora na área de gestão de negócios e eleita recentemente para a Academia Nacional da Engenharia. Professora Marli, um prazer estar aqui com você e poder conversar um pouquinho sobre a trajetória da engenharia de produção, a sua trajetória profissional e acho que falar que a gente tem uma história com pontos em contato ao longo desse tempo, não é? Muito obrigado pela presença e tenho certeza que vai ser uma contribuição valiosa aqui para quem está nos ouvindo. Eu que agradeço o convite de estar aqui falando da engenharia de produção, né, que somos apaixonados, né? E ele foi meu professor na engenharia de produção, então ele ajudou aí a formar essa engenheira de produção, que hoje é professora lá na Poli também, né? E ajudou eu me apaixonar, né, por uma das vertentes da engenharia de produção, que é a inovação, produto, projeto, porque a gente fez lá atrás uma iniciação na área de inovação, né? Então, acho que essas trajetórias, fico contente de estar aqui e contente de estar aqui com você, conversando sobre engenharia de produção. Pois é, já que você tocou nesse assunto, resgatando um pouco a história, né, da nossa trajetória, que eu acho que se confunde um pouco com a própria trajetória da engenharia de produção. Eu, um pouco mais atrás, né, eu me lembro que quando me formei, havia apenas 3 cursos de graduação em engenharia de produção no Brasil. Hoje acho que são mais de 1.200, perdi as contas, né? E depois me tornei professor, né? Comecei minha carreira como professor, não aqui na Poli, mas na USP de São Carlos, na Escola de Engenharia de São Carlos, onde nós, né, nos formamos, e tive a grata satisfação de tê-la como aluna, e mais, acho que você foi a primeira aluna de iniciação científica, né? Eu também me aventurando nessa vida de pesquisador, e você e outras pessoas, outros alunos que passaram por lá, alguns deixando marcas assim indeléveis, né, na história da engenharia de produção. Se a gente fosse lembrar aqui, a lista é grande, mas você se destacou muito. E quero aproveitar o ensejo para dizer que nessa trajetória, né, da história da engenharia de produção, existem alguns momentos, né, como os encontros nacionais da engenharia de produção, o ENEGEP, que aliás a gente também se encontra muito, além de outros eventos na área de gestão de operações, né, aqui no Brasil e fora do Brasil, mas que acabam revelando muito, né, da essência, né, da proposta da engenharia de produção enquanto engenharia de sistemas, né? Quer dizer, uma engenharia que conversa com as outras áreas mais técnicas ou tecnológicas, né, a engenharia mecânica, a engenharia elétrica, a engenharia química, e eu acho que isso dá uma conotação da própria riqueza, essa pluralidade de visões da engenharia de produção, e essa visão, eu diria que estratégica, em relação aos sistemas de produção e em relação à inserção da empresa nos mercados, né? Essa visão importante dos negócios. Queria que você explorasse um pouco isso, mas pegando um pouco aí na linha do tempo, como você enxerga essa evolução, eu diria, do objeto, né, de estudo e do objeto de intervenção da engenharia de produção e do engenheiro de produção? Acho que um ponto que faz parte da história da engenharia de produção é a proximidade dela com o ambiente produtivo, né, com o tecido produtivo. Acho que uma particularidade faz parte da história da engenharia de produção, que ela começou, né, o primeiro curso de graduação na Escola Politécnica, né, foi o professor Rui Leme que cunhou esse primeiro curso, só que ela começou antes na extensão e faz um pouco parte dessa parceria com a Fundação também, né. O primeiro curso, os cursos de engenharia de produção, elas começaram primeiro na extensão, na necessidade já de perceber no tecido produtivo que precisava de uma engenharia que olhasse para a questão da produção. Naquele momento, ainda muito um olhar para a produção industrial, né? Depois isso se diversificou bastante.
mas dessa necessidade, né? Então, lá no final da década de 50, começaram os cursos de extensão, né, com o professor Wilhelm, e depois, em 58, acho que foi proposto o curso, e começou aí na década de 60, as primeiras turmas. Então, a engenharia de produção, ela sempre teve um olhar muito, muito forte, né, para o ambiente produtivo, e hoje a gente fala ambiente produtivo, produto, serviço, pacotes, produto, serviço, né, essa complexidade de informação, né, de valor de diferentes formas, né, não só no valor na forma de produto, mas na forma de combinação, né, de informação, serviço, tudo agregado, que é essa complexidade. Um olhar sempre para sistemas, né, e sistemas em vários níveis de análise, né? Quem estuda sistema sabe que a gente, dependendo do spot, pode olhar o sistema dentro de uma organização, mas a gente pode olhar nas cadeias produtivas, nos ecossistemas, pode olhar com olhar no posto de trabalho. Então, esses múltiplos olhares da engenharia de produção, vários níveis de análise, fazem dessa formação uma formação muito relevante, né? De maneira geral, né, para a economia, para o mercado produtivo. Então, acho que esse olhar sistêmico de entender, né, essas relações com a técnica, com o humano, né, a gente sempre fala que a engenharia de produção tem esse olhar humano, e de fato, né, é a única que tem na formação uma parcela grande, né, de sociais aplicadas, a gente olha para isso, né, de diferentes maneiras. Então, a gente tem toda aquela formação tecnológica, tem toda aquela formação de matemática e estatística, porque acho que poucos engenheiros têm a formação para mexer com dados e estatística, né, acho que o nosso inclusive a gente dá para os outros cursos, né, nosso departamento dá para os outros cursos essas formações. Então, é um engenheiro muito eclético, né? E ele tem esse olhar sistêmico das relações, né? Então, eu sou apaixonada pela profissão, eu comecei lá com inovação, né? Nessas primeiras aventuras na época da graduação, depois transitei um pouco por qualidade durante o mestrado, né? Estava começando a ter os sistemas de gestão, né? Os sistemas integrados de gestão de maneira geral, e eu estava em Santa Catarina, lá tem uma indústria forte, têxtil, né, têxtil, vestuário, moda, e estava se montando o aparato laboratorial para fazer essa certificação da ISO 9000, que começava ali quando eu estava fazendo mestrado. E foi meu primeiro projeto, era um projeto que tinha fomento da UEA, e foi minha primeira iniciação de pesquisa, assim, mais como pesquisadora no mestrado, foi nesse projeto, na área de qualidade. E aí, com o tempo, no doutorado, eu regressei, então, para a área de inovação, produto e projeto, né? Mas fiquei sempre transitando, né? No nosso departamento, a gente tinha uma área que juntava qualidade com inovação, né? Então, são áreas que eu sempre trabalhei de maneira bastante próxima, né? E, sim, desde 2008, 2010, também entramos forte com sustentabilidade na formação, né? A responsabilidade do engenheiro de produção para fazer uma engenharia pensando no desenvolvimento sustentável, integrando tecnologias mais limpas, energia renovável, né? Todo esse olhar, né, para todos os recursos, usando os recursos da melhor forma, né? Então, eu acho que duas coisas assim, a gente pode resumir ao longo da trajetória toda: o olhar sistêmico, né? E o olhar muito forte para eficiência e eficácia, né? Uhum. Fazer as coisas certas, as que têm que ser feitas, mas também da maneira mais eficiente possível. Essa racionalidade também está muito forte na nossa formação. Sem dúvida. Bom, somos dois apaixonados por essa área de conhecimento. Eu acho que a militância ao longo de décadas é uma prova disso, não é, Marli? Eu concordo, porque a própria história da engenharia de produção, né, ela nasce, como você citou muito bem, a visão, né, pioneira e, claro, essa postura visionária do professor Wilhelm, né, de criar essa área de conhecimento dentro das engenharias. E no início ela era bem a engenharia industrial, né, o Industrial Engineering, e no momento de rápida industrialização do Brasil, né, na década de 60, a indústria, né, a empresa industrial, a fábrica, carecia muito desse profissional, né? Mas com a evolução do tempo e com a própria dinâmica da economia brasileira e da economia paulista em particular, né,
a cidade de São Paulo, né, a metrópole paulistana, começou a oferecer outras oportunidades de emprego ao engenheiro de produção. E aí, a conotação do engenheiro de produção, quer dizer, a essência da formação do engenheiro de produção, transitou um pouco para aquilo que, na Itália, por exemplo, né, eu tive um tempo lá no Politécnico Milano, você também conhece bem, chamam de engenharia de gestão, engenharia gestionale, né? E eu acho que isso é uma visão moderna, né, que eu acho que aprofunda mais aquilo que você falou, só estou dando eco, a essa visão sistêmica, né? A ideia de que o engenheiro de produção olha o sistema de produção de uma maneira a entender sistemas integrados e complexos, né? Eu acho que o paradigma da complexidade ajuda a chamar atenção para essa visão, né, de não cair na tentação, né, do engenheiro de produção, qualquer engenheiro, não cair na tentação de resumir ou transformar problemas complexos em soluções simplistas, né? Eu acredito muito nisso. Inclusive, resgatando aqui um pouco pela memória, em alguns momentos em que eu participei de processo seletivo de nossos alunos para esse programa de duplo diploma, que é um programa também diferenciado, né, da Poli, deu para perceber que essa formação traz muito elemento, né, para o engenheiro de produção se diferenciar dos outros, principalmente do ponto de vista da capacidade de liderança, né? E eu acredito que, nesse sentido, né, o nosso engenheiro de produção ele tem uma formação que acelera esse processo de transformá-lo numa liderança nas organizações. Como você considera essa ideia de que, pela estrutura curricular, né, pelo teor da formação do engenheiro de produção, talvez, né, essa é uma indagação, talvez ele esteja mais preparado para assumir rapidamente posições de liderança nas organizações, né, tanto públicas como privadas, quanto organizações acadêmicas, como é o seu caso. Eu concordo. E tem uma rixa, né, com as outras engenharias quando a gente fala isso, mas eu acho que não só o olhar sistêmico, mas a pluralidade de áreas de formação que a gente tem ajuda a equacionar melhor. Então, não que as outras engenharias, e elas têm também uma formação para análise e solução de problemas, na engenharia de produção, isso é muito trabalhado, né? E trabalhado por diferentes ângulos, né? Quer pela análise de dados, estatística, quer pela análise da ergonomia, dos recursos humanos, quer na área com elementos de administração e ciências sociais. Então, a gente olha o problema com um repertório muito amplo. E isso é muito interessante. E a gente olha com o olhar de engenheiro, de modelar, de projetar e de resolver, né? Então, eu acho que essa combinação da amplitude de formação com esse olhar de projeto, de engenharia e sistêmico, que dá essa capacidade da gente, de fato, liderar ações, né? Porque um líder, ele precisa entender, né, a situação, ele precisa propor uma solução e ele precisa mobilizar as pessoas, engajar as pessoas. Então, às vezes, uma formação mais técnica, né, e a gente precisa de todas as engenharias, ela, por exemplo, falta a parte de mobilização das pessoas, de engajamento, né, de pensar a equipe, o time, toda essa parte da ação e da mobilização, que o engenheiro de produção já vem junto, né, ele já tem essa bagagem. Então, ele está sempre pensando nisso também. Ele está pensando tecnicamente nos sistemas, nos dados, mas ele também está pensando nas pessoas envolvidas, né, nas dificuldades, na mobilização. Então, acho que esse repertório ajuda muito, né? E são repertórios de liderança. Por isso que também a formação em engenharia de produção nos MBAs e posteriores também são muito importantes porque ajudam, né, um repertório mais técnico a assumir também toda essa gama de formações que a gente tem na engenharia de produção. É nesse sentido que a Fundação Vanzolini pode contribuir, né, para essa etapa, né, da formação, né, da educação contínua, né, em cursos de especialização, MBAs, você tem toda a razão. Eu acho que é por isso que há uma demanda crescente, né, por cursos desse tipo aqui na Fundação Vanzolini. Posso ressaltar um outro ponto que eu acho que é interessante a gente aprofundar, que tem a ver com o repensar, né, do propósito do engenheiro em geral. Agora estou abrindo, né, o leque para a área de engenharia,
nesses novos desafios, né, da economia circular, da economia de baixo carbono, da economia social, e, claro, pensando muito no que está na essência da grande revolução tecnológica, que é a transformação digital. Como é que você vê o engenheiro de produção, e até mesmo como é que você vê de maneira, claro, bastante fundamentada, né, e crítica, a estrutura, né, curricular hoje face a esses novos desafios da nossa sociedade, da nossa economia? Acho que é importante, a gente se debruçou a repensar a própria engenharia de produção nos últimos anos, né? A gente fez uma reforma de áreas de conhecimento, né? A gente tem reformado o curso, então, embora os pilares de estratégia, gestão e organização continuem sólidos, né? A gente entrou toda a parte de transformação digital, né, dentro da formação. Hoje é uma área do nosso departamento. Claro, já sempre foi forte, mas agora a gente colocou no guarda-chuva, né, de dados e análise, né, de tomar decisão, né, que toda a parte de estatística, modelos matemáticos aplicados, etc., e toda a parte, né, que aí é a parte que a gente atua com mais força, né, que é a parte de inovação, empreendedorismo e sustentabilidade. Que essa parte é a parte de mobilização para a mudança com propósito, né? A mudança com propósito de a gente atingir um desenvolvimento sustentável, um engenheiro de produção que está pensando nessa transformação, né, para um desenvolvimento sustentável. Então, essa transformação, ela exige uma mobilização, pensando em inovação, porque a gente precisa construir esse mundo, né, mais sustentável, a gente precisa ter força de engajamento, e aí vem o empreendedorismo, e a gente precisa, sim, ter uma compreensão da sustentabilidade, dos riscos, o que é uma indústria de baixo carbono, o que é um mercado de baixo carbono, né? Como a gente repensa as cadeias produtivas a partir de uma lógica circular. A gente sempre aprendeu isso, mas a gente ainda usa timidamente no setor produtivo, né? Nosso índice de circularidade ainda é baixo. A gente sabe que a gente tem os recursos naturais cada vez mais exíguos. Se a gente não atentar para essa mudança, e essa mudança tem que ser protagonizada pelo engenheiro de produção, né? Porque ele que pensa o sistema, ele pensa as cadeias, ele faz essa articulação, então ele precisa olhar também para toda essa complexidade que redesenhar para a sustentabilidade, para a circularidade exige. Eu também acredito que sim. Eu acho que a ciência não aprofundou, né, e identificou todos os achados aí no processo mental, né, do engenheiro e desse novo engenheiro face a esses novos desafios da sociedade, né? Mas é isso. Eu acho que por fazer esse exercício mental, né, de pensar desde as contradições no posto de trabalho, no nível micro, né, da organização produtiva, né, pensar a ergonomia cognitiva, pensar a relação, né, do ponto de vista do processo mental, da carga mental no trabalho, até pensar a organização produtiva inserida nos mercados, portanto, inserida nas economias nacionais e internacionais, com todas as contradições, né, que encerra a própria economia, né, enquanto economia política, acho que provoca esse exercício mental do engenheiro, né? Acho que um dado marcante, até pelos recentes trabalhos de formatura, né, que é o nosso TCC, isso se manifesta, né? Quer dizer, uma temática muito variada. Não sei se a sua experiência também recente vai nesse sentido. Eu creio que sim, né? Acho que de todos nós, né? Uma temática muito variada, né? Se discutir, por exemplo, novos sistemas de produção à luz da mudança da matriz energética não era um tema para engenharia de produção? Hoje é. Para se discutir novas formas de se projetar fábrica com base, né, nos princípios da produção de sistemas fechados, da economia circular, da simbiose industrial, se isso não era temática, hoje é. Né? Se não era no passado pensar em desperdício do ponto de vista do meio ambiente, né, hoje é. Eu acho que sim. Então, nessa linha, eu acho que a gente deve continuar sendo, como eu sempre costumo dizer, bons provocadores. Além de transmitir conhecimento específico de cada área de conhecimento, de cada disciplina que compõe a estrutura da engenharia de produção, a gente provocar o espírito crítico, não é, Marli? Trazer essa inquietação, né?
Por exemplo, na própria análise da ergonomia, né? A gente tinha um foco muito no ambiente produtivo, a hora que vai tudo para o remoto, tudo... Então, exige um repensar, né? Como é que é a carga de grupos distribuídos em vez dos grupos que estão lá trabalhando presencialmente? Como é que fica, né? A ergonomia de postos remotos? Tudo isso, né? A carga cognitiva do trabalho, né? Então, todo essa mudança de cenário, ela exige, né, um repensar do que é produção, do que é engenharia de produção, né? E eu acho que a área tem feito esse exercício, né? Essa mudança temática, a gente vê bem presente, né? Desde a mudança de área de departamento, mas também das escolhas dos alunos, dos seus porque o trabalho de formatura os alunos escolhem, né? Eles procuram os orientadores, são as áreas que mais motivaram. Então, esse repertório, mais olhando o desenvolvimento sustentável, mais olhando energias renováveis, vem dessa inquietação também, né? Então, acho que esse repensar é constante, né? Na nossa área, que é uma área muito dinâmica, né? É produção, né? Tudo se transforma com uma frequência, com uma rapidez, né? E a gente, a cada revolução tecnológica de consumo, de comportamento, isso afeta a produção, isso afeta o mercado, né? Produção e consumo sustentável, né? Os nossos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma conectada, né? E reinterpretando o que é engenharia de produção, né? Eu diria que, além de pensar a produção de maneira sustentável e o consumo de maneira sustentável, numa visão mais ampla e que o próprio engenheiro de produção visualiza, pensar nos investimentos sustentáveis, né? Entendendo que o investimento é que move a economia, né? E, nesse sentido, eu também queria pegar um outro ponto, Marli, para a gente poder bater bola aqui, que é essa ideia da formação do engenheiro, em geral, porque a gente oferece essas disciplinas que a gente chama de exportação, né? Estatística, economia, fundamentos de administração, provocar no nosso engenheiro o espírito de empreender. Agora, eu diria não o empreendedorismo clássico, mas eu diria que esse empreendedorismo comprometido com as mudanças sociais, com as mudanças, enfim, com as ameaças aí, né, das mudanças climáticas. Como é que você enxerga isso? Quer dizer, estimular, a gente sabe que na Poli, e mesmo a gente, né, dentro das limitações, procura jogar uma sementinha desse espírito de empreendedorismo, né? Não sei, porque tradicionalmente, os cursos de engenharia, acho que todas as áreas de conhecimento, formam profissionais para serem empregados, né, nas organizações. Agora, como é que a gente pode pensar em formar engenheiros com esse espírito de empreender, mas o empreendimento que vai transformar, né? O empreendimento que vai transformar em alguma direção, né, dessa nova sociedade, né, das contradições dessa nova sociedade? Eu acho que, sim, a formação do engenheiro, ela permite que ele tenha esse repertório para empreender, mesmo de todas as habilitações. E mais que isso, se a gente pensar num ambiente como a Escola Politécnica, que tem lá seus mais de 5.500 alunos de graduação, mais de 1.800 de pós-graduação, quase 500 docentes, né? E além do pessoal dos cursos de educação continuada, que também já são mais da ordem de 2.000, 3.000 alunos que frequentam cursos de diferentes durações. Então, esse ambiente, né, que a gente chama de um ecossistema de conhecimento que, por vezes, se mobiliza em ecossistemas de empreendedorismo, né? Então, ali a gente tem um acúmulo de conhecimento que facilmente vira em uma ação empreendedora, né? Se mobiliza. Então, hoje, não só articulados, né? A gente tem vários cursos de empreendedorismo na grade da graduação, né? Mas a gente tem os grupos que a gente fala extensionistas, né? Tem o núcleo de empreendedorismo da USP, tem o núcleo com foco social, né? Então, a gente tem vários núcleos de empreendedorismo que mobilizam essa vontade de empreendedora, que quanto mais diverso aí no sentido das engenharias, melhor, né? E a gente vê que tem muita solução que
precisa escalar, e para escalar, né, de um olhar técnico, né, uma tecnologia nova, de baixo carbono, para ela sair, eu preciso que alguém tenha a vontade de empreender com aquela tecnologia. E eu acho que cada vez mais nosso aluno sai com esse olhar, né, de empreender, de fazer essa transformação para uma economia sustentável, né? Então tem tanto a inovação que a gente fala, inovação social, que é aquela inovação com propósito de resolver os grandes problemas da sociedade, mas também com aquele olhar de baixo carbono, né? Então lá a gente tem um conhecimento, né, de energias limpas, né, de várias matizes, né, pode ser hidrogênio verde, pode ser, várias formas de trabalhar energia limpa, várias formas de reduzir carbono, armazenar carbono, né, então tudo isso, para chegar no ambiente produtivo, a gente precisa tirar da universidade, né, então quer seja as deep techs, que são essas mais tecnológicas, quer seja as mais sociais, que fazem essa transição da inovação social para resolver problemas da sociedade mais amplo, eu acho que esse engenheiro empreendedor é necessário. Nesse sentido, Marli, quero dar os devidos créditos aqui à Fundação Vanzolini, né? Não é a uma pessoa que esteja ocupando uma posição da diretoria, de que a Fundação Vanzolini tem procurado atender a praticamente todas as demandas que vêm, né, dos alunos em termos de extensão, né, dos vários projetos, o Polissocial, o Polintegra, as várias formas de organizar os alunos para desenvolverem atividades de extensão. E eu quero entender também, porque isso já foi comunicado pelo nosso diretor da Escola Politécnica, que isso é uma contribuição muito valiosa, né, na formação do engenheiro, né? Não só do engenheiro de produção, aí de todas as engenharias. E se me permite, por falar de todas as engenharias, tem aqui um dado que é preocupante ainda, né? Quer dizer, o Brasil forma poucos engenheiros ainda, né, apesar do forte crescimento nas últimas 2 décadas, né, mas ainda poucos engenheiros comparativamente aos países do BRICS, né? Por exemplo, o Brasil forma cerca de 100 mil engenheiros no pico dos últimos anos, aí, um pouco antes da pandemia, né? Só para se ter uma ideia, a Rússia forma 190 mil engenheiros por ano, a Índia 220 mil e a China 650 mil engenheiros por ano. Isso só falar em termos absolutos, né? Sem a gente aqui entrar em discussão sobre a qualidade da formação dos nossos engenheiros. E, nesse sentido, eu acho que é um reconhecimento, né? A Poli forma engenheiros de excelência, sem dúvida, e que a própria forma de formação, né? O método de formação do engenheiro também pode ser um referencial aí para outras escolas, né? Isso não é nenhuma posição de se vangloriar desse tipo de coisa, mas é um fato concreto, né? Nesse sentido, queria engatar uma outra pergunta, Marli, em relação ao método, as metodologias de ensino. Por exemplo, as metodologias ativas de aprendizagem, metodologia baseada em problemas, em projetos, sala invertida. Como é que você encara essa forma de provocar, né, e de estimular o engenheiro a estar ligado? Porque a gente sabe que é fato concreto, né? A gente concorre com outras mídias, mesmo no espaço e no tempo da hora de aula, não é? A gente tem, além disso, tem uma virada geracional, né? Que também a gente está trabalhando com um aluno também que tem um olhar diferente com relação às tecnologias e ao mundo, né? Eu lembro quando a gente começou, né? Quando eu fazia o curso de engenharia, o conhecimento era livro, era na cabeça do professor, né? Hoje o aluno tem um repertório de bases de dados, né? Lá na USP a gente tem acesso a todas as bases científicas de dados. Então você entra ali, você tem milhares de periódicos, conferências, livros que você pode acessar a qualquer momento, né? Então, hoje a gente tem que casar esse recurso de conhecimento, né, que a USP tem, e poucas escolas têm no montante que a USP tem, né, de acesso a essa base de conhecimento toda disponível, mas a gente tem que fazer uma curadoria, a gente tem que despertar o interesse e colocar em contato, né? Diferente do professor que antes tinha o papel da aula expositiva de contar o conhecimento que ele tinha, né, e compartilhar com os alunos, hoje a gente tem que estabelecer as pontes, né, entre aquele volume de conhecimento enorme que está disponível e
o aluno, o despertar do aluno para aquele conhecimento. Aí as tecnologias, né, as abordagens orientadas a projetos e problemas, né, a aula invertida que você primeiro estuda e depois você vem e aplica. Então, todos esses mecanismos ajudam, né, não só a gente usar todo esse aparato de conhecimento que está aí disponível e que não estava no passado, mas também mobilizar, né, essa nova geração no sentido de trabalhar mais próximos da racionalidade deles também, né? Então, acho que esse redescobrir a forma de ensinar engenharia, uma engenharia muito mais focada na solução de problemas, na ideia de projetificação, ela é muito relevante, né, para manter não só o conhecimento, né, ativo, né, mas também despertar o interesse dessa nova geração. É um curso árduo, não vamos dourar a pílula, né? Ele já é um curso longo, ele é um curso de 5 anos, né? Então, por outro lado, é um curso apaixonante, né? Eu acho que todo mundo que faz engenharia é meio apaixonado por engenharia e esses 5 anos voam, né? Quando você está aprendendo e descobrindo, e inovando, empreendendo. Então, acho que talvez esse estímulo, né, a pensar um curso que, apesar de longo, ele é fundamental, né? A gente não consegue pensar um mundo sem STEM, né, que a gente fala, que é Science, Technology, Engineering e Math. A gente vive hoje num mundo de tecnologia, né? Então, se a gente não tiver um grupo de estudantes dispostos a mergulhar nesse mundo, a gente vai navegar a reboque da revolução de STEM que está acontecendo. Então, a gente precisa, de fato, despertar o interesse, né, dos jovens na engenharia. A gente precisa ter mais gente fazendo engenharia no Brasil, que é o que você apontou, né? A gente precisa aumentar a demanda por engenharia, despertar, né, o nosso estudante para o quão apaixonante é esse curso e quanto, se você vier fazer, você vai também se apaixonar. Mas acho que você usou um pouco um poder de telepatia, porque eu ia tocar exatamente nessa questão do STEM. Agora, uma evolução disso, acho que você conhece muito bem, e que acho que incorpora aí novos elementos, né, no processo mental, né, do engenheiro ou do engenheirando, na formação do engenheiro, é o STEM, quer dizer, colocar lá o A, né, no inglês, o A de artes. Acho que tem evoluído muito, a gente tem conversado com grupos que estão trabalhando, né, isso, e eu vejo que os alunos também, né, na Poli, quando você incorpora ou joga algum elemento lá, enfim, das artes de maneira geral, né, das artes de todos os tipos, como até um elemento no processo de discussão de questões até eminentemente técnicas da engenharia, o aluno incorpora bem, quer dizer, aí é uma pílula que ele digere bem, né? E eu acho que isso contribui, né, para o processo do ensino-aprendizagem. Você não vê assim? E mais, eu acho que isso fortalece também aquilo que é importante, além da transmissão de conhecimento, que é despertar constantemente o espírito crítico do aluno. Eu acho que essa proximidade, né, quando a gente fala, por exemplo, dos grupos de empreendedorismo, essa proximidade não só das engenharias, como a arte e design, né, nos processos de empreendedorismo, tem se mostrado muito relevante, né? Então você pensa, vou fazer um game, né? Um game, ele tem toda a parte tecnológica, sem dúvida, interatividade, realidade virtual, realidade aumentada, mas tem arte, tem roteiro, né? Um game sem roteiro, né? Às vezes tem sonorização. Sonorização, música, né? Então, hoje a gente vive uma revolução de STEM, né? Que você bem pontuou, com a arte também, porque ele está entrando na vida. Então, a hora que ele entra, né? A tecnologia sai de uma linha de montagem, ela a gente embedded, envolvida, né? A gente vive envolvido na tecnologia cada vez mais. Nesse processo, é um processo que só a tecnologia não faz sentido, né? Você precisa, para se sentir imerso, você precisa ter essa experiência em que as artes nos trazem essa imersão, né? E a gente precisa estar próximo, né? A gente precisa
tá trabalhando em times, né? A gente fala cada vez mais transdisciplinares, né? E isso é muito importante. Então, para a fronteira, para você sair da engenharia e ir para o empreendedorismo, você precisa dar esse passo da transdisciplinaridade, porque você vai precisar recursos que saem da área do engineering, né? Então, a gente fala STEM, mas porque você engloba, né, um conjunto maior de conhecimentos e de trabalhar, né, esses problemas que são muito complexos e transdisciplinares, e precisa aprender a trabalhar em conjunto. Né? Trabalhar em equipe. Ter a humildade de que a cooperação é um elemento central em qualquer organização, em qualquer empresa, em qualquer fundação, nessa também. Marli, eu acho que a gente poderia ficar conversando aqui por horas e horas, não é? Papo bom. Se tiver um cafezinho aqui, a gente vai longe, não é? Mas acho que tem a limitação aqui do nosso programa. Quero agradecer imensamente, em nome da Fundação Vanzolini, a sua presença aqui. Tenho certeza que, para mim, foi muito legal. Acho que para você, um pouco. E acho que para os nossos ouvintes também, acho que pode ser uma conversa que vai despertar, provocar, né, sinapses interessantes aí, porque a gente está sempre reaprendendo, né? Eu me coloco aí depois de algum tempinho, né, como nesse papel, nesse ofício de professor, estou sempre aprendendo, né? Já estou revendo meu programa, estou conversando lá com a Roberta, o novo programa para a disciplina de sustentabilidade e produção, porque é assim, né? A gente é sempre aprendiz, né? Professor é sempre aprendiz, né? E está lá porque gosta de aprender e está sempre próximo, né? Adorei a conversa, agradeço o convite, falar de engenharia de produção, no dia da engenharia de produção, é uma profissão apaixonante, eu acho que se você está em dúvida, vem para a engenharia de produção. Enorme contribuição, né, para esse processo de repensar, né, permanentemente o papel da engenharia de produção, do engenheiro de produção, nessa data especial em que a gente comemora, né, o Dia do Engenheiro de Produção. Muito obrigado e até a próxima sessão. Você ouviu o Vanzolini Cast, o podcast da Fundação Vanzolini. Obrigada!